Olá! O texto de Juízes, no capítulo 11, existe uma história que é difícil de compreender. É uma história cruel, onde tem aqui um voto de um homem. Eu vou ler para você, para a gente começar a entender. A partir do verso 30. Jefté prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu o oferecerei em sacrifício a ti. A partir do verso 34. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando pandeiro. Era filha única, ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você está partindo meu coração, porque tem de ser você quem me vai fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. A Bíblia dá-nos a entender de que Jefté sacrificou a sua filha a Deus. Mas a pergunta é: Deus aceita sacrifício de pessoas? Como compreender este texto polêmico da palavra de Deus? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Na Mira da Verdade. E a partir de agora, nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. E é um prazer ter a sua companhia. Como eu sempre digo aqui, vai dando licença aí, nós vamos entrando de fininho na sua casa, porque juntos queremos estudar a Palavra de Deus. E neste programa, ele só acontece porque é você quem faz. São as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos que fazem o programa acontecer. E quem está na mira para responder, baseando-se na Palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, amigo. Contente porque mais uma vez podemos estudar a Bíblia com os nossos amigos, telespectadores, ouvintes, internautas também. Que Deus abençoe a cada um. Enviem as perguntas de vocês para que juntos vejamos o que Deus tem a nos dizer nesta ocasião. Muito bem. Para você participar do programa, você tem várias formas. Você pode mandar suas dúvidas através do nosso SMS, o número é 12 981 51 0101. Fácil. 12 981 51 0101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Pelo Twitter, @namiradaverdade e ainda no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Professor Leandro Quadros, hoje a gente começa o programa com um dos textos, acho que mais difíceis da Palavra de Deus, onde é citado um sacrifício, ou pelo menos um voto de sacrifício. E esse sacrifício, aparentemente, é de uma menina, é de uma filha de Jefté, o voto de Jefté. Essa pergunta chegou para a gente através do nosso Facebook. O Everaldo perguntou o seguinte: tá difícil interpretar o texto de Juízes 11, de 30 a 34 ou de 30 a 40. Jefté fez um voto de oferecer uma pessoa em holocausto ao Senhor. E o Senhor aceitou? Que história é essa, professor, de um sacrifício humano a Deus? É isso que nós podemos interpretar nesse texto aqui? Olha,
existem, Tito e amigo telespectador, ouvinte, existem duas correntes no meio teológico sobre esse texto. Os eruditos não têm, assim, uma posição definida, né? Agora, não é fácil interpretar o texto. Agora, é fácil saber se Deus aprova ou não os sacrifícios humanos. Isso já é bem fácil de ver na Bíblia. Antes de eu ler os textos que mostram se Deus aprova ou não os sacrifícios humanos, vamos fazer uma análise do texto. Veja, os eruditos dizem o seguinte: alguns creem, na verdade, boa parte crê que realmente Jefté fez um voto precipitado, obviamente contrário à vontade de Deus, e que ele realmente sacrificou a sua filha. Esses eruditos argumentam, por exemplo, especialmente com base no verso 40, né, que diz assim: daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Então os eruditos veem o seguinte: bom, se as meninas, as moças de Israel, saíam para celebrar em memória da filha de Jefté, isso significa que realmente Jefté fez precipitadamente, porque ele também não tinha, quem sabe, um pleno conhecimento de Deus. Ele fez esse voto precipitado e acabou sacrificando a própria filha. Outra linha de eruditos, como por exemplo Adam Clarke, né, teólogo metodista, ele crê que na verdade Jefté não sacrificou a filha. O que ele alega? E outros comentaristas, que o verso 31 no hebraico pode ter uma outra tradução. Ao invés de estar assim, que a pessoa que saísse da casa dele será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto, diz que no hebraico também pode ser assim: será do Senhor e eu oferecerei um holocausto. Agora, esse seria do Senhor, então seria que, por exemplo, a menina seria virgem, não poderia se casar. Devotar, esses eruditos dizem, Tito, devotá-la à perpétua virgindade. E esses eruditos argumentam, não é? Por exemplo, com base no verso 37, e prosseguiu: conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Alguns eruditos pensam o seguinte: bom, ela teria motivos mais para lamentar pela morte do que por não casar. Então, possivelmente, o pai a devotou à perpétua virgindade e ofereceu outro holocausto. Óbvio, no hebraico é possível as duas traduções. Então é por isso que nós não temos como bater um martelo e dizer, não é isso ou é aquilo. Agora, nós podemos garantir que, se Jefté realmente sacrificou a filha, isso não foi da vontade de Deus. E nós podemos perceber na Bíblia como Deus considera o sacrifício humano. Vou ler só 2 versos e aí vamos prosseguir para as outras perguntas. O primeiro, Deuteronômio 12, 31. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses. Veja, aqui diz que Deus, ele literalmente, ele acha repugnante e odeia sacrifícios humanos. E em Jeremias 7,31, encontramos um outro texto muito forte, falando da corrupção do povo de Israel. Construíram o alto de Tofete no vale de Ben-Hinom para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Veja, para Deus dizer uma coisa dessa, ou seja, que jamais me veio à mente, é porque Deus não existe a mínima possibilidade de Deus aprovar os sacrifícios humanos. Então, se Jefté sacrificou a filha, o fez contra a vontade de Deus. Agora, é possível que não o tenha.
É possível que tenha perpetuado a perpétua a virgindade, não é? E eu me recordo de um argumento do saudoso e falecido professor de teologia Pedro Apolinário, não fui aluno dele, mas li livros dele, que ele disse o seguinte: é difícil acreditar que faça parte da galeria dos heróis da fé em Hebreus 11:32, alguém que tenha sacrificado a própria filha. Então eu acho um argumento também forte, apesar de que, como eu falei, não temos como bater o martelo, mas temos como saber, Deus abomina, acha repugnante, Deus odeia sacrifícios humanos. Esse é um dos textos mais complicados de entender na Bíblia, né, professor? E realmente não tem uma explicação clara do assunto, não tem como afirmar e nem dizer que não, porque a história acaba ali, apenas existe o relato, mas ela acaba ali, não tem nenhum outro trecho da Bíblia, continuação falando sobre isso, não é? Não tem. Agora, pode sim haver a possibilidade de ele ter feito uma coisa precipitada e feito realmente isso aí sem a aprovação de Deus. Pode ocorrer, sim. Então, tem as duas possibilidades. Agora, aí entra uma outra pergunta que eu já quero colocar aqui na mira. Se eu fizer um voto com Deus, eu tenho que cumpri-lo ao pé da letra, professor? Depende, né? O que é um voto para Deus? Primeiramente, nós não devemos fazer votos que contradigam os princípios de Deus. Então, um exemplo, se a pessoa faz um voto prometendo a Deus algo que tem a ver com a transgressão de um princípio de Deus, é óbvio, isso é um voto inútil, né? Agora, o ideal é não ficar fazendo essas coisas. Nós somos pecadores, não temos... como garantir, né? Não temos como garantir, fazer votos para Deus. É por isso que Cristo disse, né? Seja a vossa palavra sim, sim e não, não. Então, o ideal é não ficar fazendo votos a Deus, promessas, porque somos pecadores, não conseguimos cumprir muitas vezes, né? Então, a Bíblia repreende muito essa questão de fazer voto e não cumprir. Agora, é óbvio que há perdão, né? Se a pessoa pede perdão a Deus, óbvio que Deus vai perdoar. A graça de Deus é maior do que um voto precipitado, né? Muito bem, o nosso programa está apenas começando. Para você participar, mande sua pergunta por SMS. O número é 12 981510101. Tá aí no seu televisor, anote aí o número, manda pra gente pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Twitter @namiradaverdade e ainda no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Essa aqui chegou pelo SMS, quem mandou é o Juarez e ele diz o seguinte: frequento a congregação em Campinas. Gosto muito do programa, pois é extremamente esclarecedor. A pergunta dele é o seguinte: no livro de Gênesis, não menciona a criação da água. Será que a água já existia junto com o abismo? Deus abençoe por me esclarecer. Professor, realmente lá na criação a água não é mencionada, né? Como é que é essa questão? A água já fazia parte daquele planeta escuro ali? Porque hoje a gente sabe que o nosso planeta, a maior parte é água, não é? Veja, Gênesis 1:2 dá a resposta, ó. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, as águas e a estrutura do planeta, sem forma e vazio, já existia assim antes da criação da vida no planeta. Muito bem. Muito bem, as perguntas estão chegando aqui. Tem uma pergunta polêmica que chegou aqui. Eu costumo dizer aquelas perguntas capciosas. Quem mandou foi o Michael Amaral. Eu não sei se é Michael ou Michael mesmo. Michael, sua pergunta está na mira. E ele diz o seguinte, professor Leandro Quadros. Preste bem atenção. Se a obra da expiação só foi completada em 1844... por que os sacrifícios pararam? Não era para continuar até Jesus ter completado a expiação, que na visão de vocês adventistas, completou-se em 1844? E mais, Jesus bradou, está consumado. Mas consumado como? Se consumou-se em 1844? E como os discípulos são unânimes em dizer nas Escrituras que quem aceita Cristo tem a salvação? Como pode, se Cristo fez
a expiação só em 1844, na visão de vocês? Como puderam ter tantas certezas? Professor Leandro Quadros, como é que você sai dessa? Primeiramente, eu quero saber da onde que tiraram uma bobagem desse tamanho. Mas que Me bobagem. desculpe, amigo telespectador, mas quem é que disse que os adventistas creem que a expiação foi completada só em 1844? Mas então a gente precisa entender. Ué, quem fala... Deixa eu pegar Como que é o processo? Quem Como que é o fala uma processo? coisa dessas, veja bem, quem fala tem que ter certeza do que está falando, né? Então eu vou pegar uma obra aqui e vamos demonstrar. Veja, as pessoas têm uma mania muito feia no Brasil. Especialmente no Brasil, as pessoas costumam acreditar nas coisas porque veem na internet ou livros e não vão conferir as coisas. Meus amigos, no Brasil, eu não sou melhor que ninguém, sou um ignorante também, mas veja bem, nós temos que ler mais, né? Da onde que um autor, que eu já vi isso em livros, sim, vai me dizer uma bobagem dessa? Mas espera um pouquinho, professor. Vamos contextualizar o nosso telespectador. Como que então como que procede a questão do sacrifício de Jesus até chegar lá a 1844, quando é dito que ele passou do santo para o santíssimo? Primeiramente, vamos entrar nessa questão da expiação, para explicar para o nosso telespectador e ouvinte. A expiação tem a ver com o santuário também no passado, correto? Tem. Eu vou tentar dar um resumo, Tito, porque é amplo esse assunto, mas deixa eu primeiro responder diretamente a pergunta do nosso telespectador. Vamos ler aqui uma declaração do livro Questões sobre Doutrina, página 469. Esse livro está fazendo uma citação da Review and Herald, a revista adventista em inglês, de 24 de setembro de 1901. Então veja, para um camarada colocar em livros hoje uma bobagem dessa, é porque ele está muito desinformado. Tá? O que diz aqui? Ele, Cristo, plantou a cruz entre o céu e a terra, e quando o Pai contemplou o sacrifício de seu Filho, demonstrou sua aceitação em reconhecimento da perfeição desse sacrifício. Basta, disse ele, a expiação está completa. Temos que entender que no conceito adventista tem uma diferença entre a expiação provida e expiação aplicada. Cristo proveu toda a expiação, toda a absolvição do pecador na cruz, quando ele disse está consumado, como você bem citou, João 19:30. Ele proveu a expiação na cruz, não foi só em 1844. Agora, o que acontece? A expiação foi provida na cruz, só que ela continua sendo aplicada na vida do pecador. É por isso que o processo é contínuo. Cristo está no santuário celestial, aplicando os benefícios da expiação na nossa vida. O que os adventistas creem é que em 1844, Cristo começou uma outra fase da sua obra no céu. Da sua ascensão até 1844, Cristo realizava apenas a obra de intercessão pelo pecador. A partir de 1844, além de intercessão, obra de sumo sacerdote ou juiz. Além, exatamente. Então é isso. Então veja, a pessoa colocam nos livros e de editoras grandes ainda uma coisa dessas que infelizmente chega a ser revoltante, né? Então, amigo telespectador, não confie nesses escritores desinformados que escrevem do que não sabem, tá? Se você quer conhecer mesmo o adventismo sem preconceitos, você tem que ler a obra Questões sobre Doutrina ou a obra Nisto Cremos. Tá? Aí você vai conhecer realmente o que é o pensamento adventista. Então, essa obra Questões sobre Doutrina ou Nisto Cremos, você pode adquirir com a casa publicadora através do site que vai aparecer aí na sua tela ou ligue em horário comercial para eles, 0800 979 0606. É uma pena, né, que editoras grandes permitam que essas coisas permaneçam em livros, desinformando assim as pessoas, né? agora, biblicamente, onde está a ideia desse conceito de uma data, 1844?
Aí Tito tem que estudar Daniel 8,14, que obviamente não vamos fazer isso aqui agora, nós precisaríamos pelo menos, acho que uns 2 ou 3 programas inteiros só sobre isso. Então, o que diz Daniel 8,14? Ali diz assim que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Nós cremos que essas 2.300 tardes e manhãs, em profecia, se refere a 2.300 anos, porque um dia em profecia apenas equivale a um ano, de acordo com Ezequiel 4, verso 6 e Números 14, 34, entre outros textos. Então, o que acontece? Quando estudamos Daniel 8,14 com Daniel 9 dá o ponto de partida desta profecia e o final. O ponto de partida é um decreto para restaurar Jerusalém, que foi em 457. Então, quando você pega o ano 457, ali antes de Cristo, e somamos 2.300 anos, nós vamos cair em 1844. Então, quando fala que o santuário será purificado, quer dizer que ele será vindicado, justificado. E isso é uma referência, obviamente, à obra sumo sacerdotal de Cristo, para vindicar o santuário celestial dos ataques do poder representado pelo chifre pequeno, que tenta usurpar a obra de intercessão de Cristo através de mediação dos santos e tudo mais. Então, é com base nisso, resumidamente, que se chega a este período de 1844. Eu confesso, professor, que é complexo realmente, nosso telespectador que está nos assistindo, mas na Bíblia tem todas as respostas. Por exemplo, nós já estamos aqui prometendo ao nosso telespectador há algum tempo que nós vamos fazer um programa especial falando apenas sobre a doutrina do santuário. Porque na doutrina do santuário tem toda a explicação de como que é o processo da redenção, o plano de salvação de Jesus, não é isso, professor? Exatamente. E cada detalhe na doutrina do santuário terrestre, que é um modelo de santuário celestial, tem o tempo sendo apresentado com relação às 2.300 tardes e manhãs e o que aconteceu, o que o Jesus está fazendo nesse momento lá no céu. Então, aguarde aí, nós estamos preparando com muito carinho um programa especial falando sobre a doutrina do santuário. E aí você vai conseguir encaixar algumas peças nesse quebra-cabeça que a Bíblia pode nos elucidar completamente e entender exatamente o momento que nós estamos vivendo, tá bom? Obrigado pela sua pergunta aí. Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Talvez você não concorde com o que a gente está falando, mas manda pra gente. Nós estamos abertos aqui, nós queremos juntos aprender. Logicamente que a gente percebe que o professor às vezes fica chateado com algumas coisas, porque são publicadas coisas sem base da literatura primária da Igreja Adventista, ou seja, passando um monte de mentiras aí que realmente não é isso, não é? E cria, Tito, muito preconceito, né? Então, irmãos de outras igrejas nos consideram uma seita, né, por causa dessas desinformações que são passadas para os irmãos. Agora, o maior problema é quando você mantém contato com alguns autores e os camaradas não aceitam, ou seja, eles acham que sabem mais da doutrina nossa do que nós mesmos. Então aí já é falta de humildade, não tem o que fazer. Aí o que o telespectador tem que fazer realmente é conferir direto na fonte, porque temos esse problema, especialmente aqui no Brasil, né? Mas eu queria agradecer muito a você que tem mandado as suas dúvidas pra gente, porque através das suas dúvidas, todos nós aprendemos. A gente nunca vai se cansar de aprender a Bíblia. Esse programa, ele existe apenas para a gente ter o incentivo de estudar mais a Palavra de Deus. Esse livro, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência, que faz a gente ter claro uma visão do caminho que nós devemos andar e da certeza de que tudo que está escrito aqui aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Na Mira da Verdade tem isso. Por isso, eu agradeço muito a você. E sempre digo, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Nós estamos aqui para juntos aprendermos a Palavra de Deus. Muito obrigado. Bom, a próxima pergunta, o nosso SMS, quem chegou aqui, deixa eu ver se tem o nome, a Solange. Ela é da Bahia, e ela de Maraú, Bahia, e ela diz o seguinte: em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, nos fala sobre o arrebatamento. E por que os adventistas do sétimo dia não creem que exista o arrebatamento? Bom,
vamos colocar a pergunta da seguinte maneira, professor. Tenho certeza que o que ela está falando aqui é sobre o arrebatamento secreto. Então a pergunta que vai ficar aí no GC é o seguinte: a Igreja Adventista não crê no arrebatamento secreto? Vamos mostrar para o nosso telespectador e ouvinte que a palavra arrebatamento se encontra aqui no texto realmente, mas não é num contexto secreto, amigo telespectador e ouvinte. Então veja, não temos como acreditar no arrebatamento secreto com esse texto aqui. Eu vou ler pausadamente para você perceber. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Veja, trombeta para quê? Para anunciar um arrebatamento secreto? Tem nada de secreto aqui, é audível. O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a volta de Cristo tem som de trombeta e tem a ressurreição dos mortos. Isso não pode ser secreto. E aí vem o verso 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ou seja, com os mortos ressuscitados, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então você percebeu em que contexto somos arrebatados? Num contexto em que a volta de Cristo vem ao som de trombetas, que ocorre a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Por isso, meu amigo, não existe arrebatamento secreto na Bíblia. O arrebatamento é visível e audível. Muito bem, professor. Nós temos ainda alguns segundinhos. Eu queria aproveitar aqui e dizer para você que você ainda pode ter esse livro aqui, ó, Esperança Viva, gratuita na sua casa. Gratuito aí na sua casa. Para você ter esse livro escrito pelo pastor Ivan Saraiva, com temas maravilhosos para a nossa compreensão bíblica, você pode entrar agora no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver a imagem desse livro e você vai preencher os seus dados postais para que ele chegue direitinho na sua casa, ou então você pode ligar para a gente no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode ligar e você vai receber esse livro gratuito, tá bom? Peça agora mesmo, é um presente nosso para você. Nós temos que ir para o intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança. E eu queria mandar um abraço todo especial para os Embaixadores da Esperança, um grupo de voluntários que trabalha ali no norte de Santa Catarina, fazendo evangelismo por todas aquelas cidades, levando o DVDzinho do pastor Luiz Gonçalves, evangelizando aquelas cidades onde ainda não tem a presença da Igreja Adventista. E se você, quem sabe, está assistindo aí, recebeu um DVDzinho, um abraço a você. Você pode entrar em contato com a gente também, dando o seu testemunho. Que Deus lhe abençoe ricamente, viu? Muito bem, professor Leandro Quadros, é o seguinte, nós já vamos voltar aqui no segundo bloco, lançando a pergunta da semana do nosso Bom Debate. A pergunta para o debate dessa semana é para nossos irmãos unitarianos, ou seja, que não creem na Trindade, que não creem, por exemplo, na personalidade do Espírito Santo. A pergunta é a seguinte: se o Espírito Santo não é um ser pessoal, por que Paulo, em 2 Coríntios 13:13, diz que o Espírito Santo quer ter comunhão conosco? Só quero destacar uma coisa, a palavra comunhão no grego, a palavra ali aparece koinonian. Esta palavra só é usada em referência a seres capazes de se relacionarem com outros seres. Então, se o Espírito Santo não é um ser pessoal, por que Paulo disse que é possível ter comunhão, ou seja, koinonia, relacionamento com a pessoa do Espírito Santo? Então, meus nossos irmãos que não creem na Trindade, analisem isso, escrevam para nós, não é? Para o nosso e-mail bomdebate@novotempo.com.
novotempo.com. bomdebate@novotempo.com. A melhor resposta, a mais embasada, nós vamos apresentá-la. A contra-resposta aqui no programa, na segunda-feira, e eu vou fazer, obviamente, as considerações a respeito dessa contra-resposta. Então, aguardamos você. Escreva, não deixe de participar conosco. Muito bem, você tem 48 horas para formular a sua tese e mandar para a gente. Lembrando, você tem que mandar para o e-mail bomdebate@novotempo.com, tá bom? É fácil, o quadro chama-se Bom Debate, o e-mail é esse, bomdebate@novotempo.com. Participe, manda pra gente e a sua resposta pode estar aqui na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, muito bem. Tem uma pergunta que chegou aqui pra gente. A Christine Williams, ela escreveu tanto no Facebook como também no nosso blog. E a sua pergunta, eu vou pescar ela aqui no blog. Se você quer mandar suas perguntas pelo nosso blog também, acesse aí novotempo.com/na mira da verdade. E ela diz o seguinte: sou apaixonada por esse programa, Na Mira da Verdade. Bem, assisti segunda passada e vi o professor dizendo que pessoas de diferentes religiões não poderiam casar, que a própria Igreja Adventista não pode fazer o casamento. Mas, se isso é verdade, como fica então 1 Coríntios 7, 14 e 15, afirmando que o cônjuge crente santifica o não crente? Me ajudem? Olha só, professor, esse texto de 1 Coríntios 7, 14 e 15 está dizendo isso, o crente santifica o não crente. Ou seja, se a mulher é crente e o marido não é, ela vai santificar o marido. Se o marido é e a mulher não é, ele santifica a mulher. Como é que a gente pode compreender tudo isso? Não é difícil, veja, o próprio Paulo foi quem escreveu em 2 Coríntios 6,14, para não nos colocarmos em julgo desigual. Ali em 1 Coríntios 7,14, é no caso de duas pessoas serem descrentes, uma vem a tornar-se crente e a outra pessoa, obviamente, é descrente. E aí o argumento até de Paulo, ali no verso 15, 16 em diante, é o seguinte, que se um aceitou o evangelho e o outro não, que você não se separe do seu cônjuge. Não é porque você aceitou o evangelho e ele não, que você tem permissão de Deus para o divórcio. Deus abomina o divórcio. Então é nesse contexto, tá? É um outro contexto. Né? Deus não está autorizando a casar, né? Pessoas de fé diferente ou um crente com um descrente. Agora, quando dois descrentes se casam, um se converte, aquele que se converteu tem que influenciar para o bem aquele que não se converteu. Então é sobre isso que Paulo está falando. Muito bem, agora eu quero colocar aqui uma pergunta do nosso Twitter, @na mira da verdade. Quem mandou foi o Wagner e ele pergunta o seguinte: como podemos provar que os 7 dias da criação em Gênesis foram literais e não simbólicos? Professor, a gente tem como provar isso? Tem. Biblicamente? Biblicamente, isso aí a Bíblia não admite outra possibilidade. Mesmo que muitos teólogos estejam tentando harmonizar a Bíblia com a teoria macroevolutiva, né? Alguns chegam a argumentar que a palavra dia, no hebraico, yom, ela pode significar eras, e que, portanto, os dias da criação não seriam necessariamente 24 horas. Só que essa explicação, obviamente, é falha, não é bíblica, não tem como fundamentar isso com uma leitura correta do Gênesis. Por quê? Vou dar um exemplo. No verso 5, Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Na grande maioria das vezes, quando tem essa construção aqui, quando a palavra dia é ligada a um numeral ordinal, é um dia de 24 horas. Então, quando fala assim, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, primeiro, aí vem no hebraico o dia Yom. Então, quando essa palavra Yom está ligada a um numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, é um dia de 24 horas. Okay? E outro detalhe, Gênesis 2, 3, 1 a 3, diz que Deus abençoou e santificou o 7º dia, como um memorial de que Ele criou o mundo em 6 dias. Se não fosse dias literais, não tinha razão de Deus abençoar e santificar um dia. Por que Ele vai abençoar e santificar uma era?
alguns milênios, não tem lógica isso. Então, o próprio fato de Deus fechar a semana com o sábado, abençoando-o e santificando em Gênesis 2, 1 a 3, é uma prova indiscutível de que os dias da semana são literais. E eu quero finalizar dizendo uma coisa para você, amigo ouvinte. É muito perigoso não crer na literalidade do Gênesis. E vou lhe explicar o porquê. Se o Gênesis é simbólico, nós vamos ter muitos problemas. Eu peço licença para os amigos que assistem pelo Facebook, que eu vou me dirigir a outro local e depois eu volto aqui. Veja, se os dias da criação são simbólicos, o pecado em Gênesis 3 é simbólico. Se o pecado é simbólico, por que você e eu precisamos de Jesus? Não precisamos. E se não precisamos de Jesus, por que sermos cristãos? Poderíamos ser ateus, ou budistas, hinduístas, muçulmanos, menos cristãos. Então, da literalidade do Gênesis depende a nossa coerência e razão de existirmos como religião. Então, a partir do momento que o indivíduo questionar a literalidade do Gênesis, ele está mal na jogada. Sem contar que no Salmo 33, 6 e 9, é dito assim, Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, a descrição da criação, ela é instantânea. Então, nós não devemos duvidar do poder de Deus. E devemos, sim, crer no Gênesis como um relato histórico e fiel. Até porque o próprio Cristo, em Mateus 19, né, ele interpretou, versos 5 e 6, ele interpretou o Gênesis como literal. E eu creio que Cristo é o intérprete mais autorizado que existe do Gênesis, porque Cristo é o Criador de todas as coisas e ele sabe como tudo foi criado. Muito bem, professor. Próxima pergunta aqui. Chegou pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem o nome aqui da pessoa. Bom, eles dizem o seguinte. Oi, irmãos da Adventista. Tito e Leandro. Somos de Mauá, São Paulo. Eu e minha esposa gostaríamos de saber por que não podemos louvar com palmas e danças, sendo que em Salmos capítulo 150, verso 4, nos permite louvá-lo com danças e palmas. Abraço e, por favor, não acabem nunca com este programa. Marcos e Maria de Mauá. Sua pergunta está na mira. Professor, a gente percebe que em algumas religiões não há o costume de bater palmas ou dançar. E a pergunta do nosso irmão é isso. Existe alguma condenação em fazer isso dentro da igreja? Veja, amigo telespectador, muito obrigado, viu, pelo seu carinho para com o nosso programa. Para nós é uma honra saber que você aprecia o nosso programa. Veja bem, não há proibição na Bíblia para louvar a Deus com palmas e danças. O detalhe é que as danças bíblicas não têm nada a ver com as danças atuais. Aí que devemos atentar para um fato. Nos tempos bíblicos, para evitar a conotação sensual, né, a dança era praticada assim, os homens ao lado dos homens e as mulheres ao lado das mulheres. E eram danças litúrgicas. Não havia uma sensualização do corpo, não havia aquele contato físico, sensual, porque não adianta. Não importa se você e eu somos bem casados ou não, se tivermos um contato físico com uma outra pessoa, nós vamos gostar e vamos pensar bobagem. Né? É a natureza humana, o ser humano gosta disso. Então o que acontece? As danças bíblicas não têm nada a ver com as danças de hoje. Então por isso que não é recomendável, em certas culturas onde a dança é bastante sensualizada, ter esse tipo de coisa na igreja. Eu, a princípio, eu não vejo na nossa cultura atualmente a possibilidade de ter essas danças litúrgicas bíblicas. Agora, tem outras culturas que sim, algumas igrejas dos Estados Unidos, né, igrejas dos irmãos na África, que sabem utilizar a dança litúrgica em louvor a Deus sem a sensualidade. E, inclusive, sabem bater palmas sem fazer aquela algazarra que o brasileiro gosta. Assovio e tudo mais, aí perde a reverência do culto. Então, não há problema realmente
né, em louvar a Deus com palmas e com a expressão corporal. Só que temos que saber se a nossa cultura é apta ou não para isso. E eu, a princípio, eu não percebo a nossa cultura, infelizmente, apta para tal coisa. Ok, muito bem. A próxima pergunta, essa chegou de Sam Rockwell. Ele pergunta o seguinte: gostaria que o professor me tirasse uma dúvida. Li em Apocalipse 18, 22 e fiquei sem entender esse trecho que diz: e a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra do moinho. Medonho, né? O que Jesus queria dizer com isso? Não haverá mais música na terra? Sou budista, mande um abraço para mim. Olha aí, professor. Nosso amigo budista tem participado aqui do nosso programa e ele, lendo a Bíblia, se deparou com esse texto aí e ficou intrigado. Este irmão budista, Sam Rockwell, né? Ele Isso. tem acompanhado sempre, não é, Tito, na mira. Muito obrigado, viu, meu irmão? Para nós é uma satisfação muito grande saber que você, né, tendo a sua religião, a budista, né, acompanha um programa cristão. É o que o Espírito Santo, Deus, está falando ao seu coração. É uma satisfação mesmo saber isso. Tá? Veja, querido, em que contexto está o verso 22? Apocalipse 18, ele fala da queda de Babilônia. O que é Babilônia? A palavra Babilônia vem lá de Gênesis 11, né? Babel, Torre de Babel, que era a torre de confusão, onde Deus confundiu os idiomas da humanidade. E Babilônia se tornou, na Bíblia, um símbolo da rebelião contra Deus. Em Apocalipse 18, o termo Babilônia se refere a todo sistema religioso falso em sua rebelião contra doutrinas de Deus. Deus aqui está falando, em Apocalipse 18, que esse sistema religioso será destruído. Ele é comparado à cidade de Babilônia. E aí diz que a destruição da falsidade doutrinária será tamanha que nesta cidade, entre aspas, não se ouvirá mais o som de arpistas, de músicos, flautistas, tocadores de trombeta, porque Deus vai destruir a cidade, entre aspas, Babilônia, ou seja, toda a confusão religiosa, né, que, na verdade, ao invés de levar pessoas a Deus, acaba afastando pessoas de Deus. Então, é nesse contexto que está o verso 22. E uma coisa muito interessante em Apocalipse 18 é que Deus demonstra aqui que os filhos dele estão em todos os lugares. Mesmo que Deus vá punir os sistemas religiosos falsos que ensinam doutrinas contrárias à palavra de Deus, os filhos de Deus então estão em todos os lugares. Tanto que em Apocalipse 18:4, Deus faz um convite, ó, saiam dela, ou seja, de Babilônia, da confusão religiosa e espiritual. Saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então, é neste contexto, meu irmão, que se encontra este verso da sua dúvida. Ok, professor, muito bem. Agora eu queria dizer que hoje também nós temos pessoas que vieram nos visitar aqui. E hoje veio aí os papais e as filhas, olha só, hoje temos a presença aqui do Edson e a Milena e o Estevão e a Valentine. Vieram dar um tchauzinho pra gente aqui, ó. São lá de Chapecó, Santa Catarina, vieram aqui participar na Novo Tempo e queriam ver o Na Mira de pertinho. Então estão aí e eles mandam um abraço para as famílias, né? A Fabiana, que é a esposa do Edson, e os seus filhinhos Arthur e Cecília, e também a Alexandra, é a Alexandra, né? A esposa, e também a Viviane, que é a filha. Então, um abraço aí às esposas dos nossos amigos que estão aqui. Professor Leandro Quadros, uma pergunta muito interessante que eu não me lembro de ter pescado aqui no Na Mira da Verdade. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Não tem. A pergunta é a seguinte. Você está na mira, meu amigo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Os escritos antigos do Evangelho de Marcos vão até o capítulo 16, verso 8. E de 16, verso 9 e 20,
foram acrescentados posteriormente. São considerados apócrifos. Olha só, por que acho que ele chegou a essa conclusão? E eu queria ver de você que se realmente foram acrescentados. Quando a gente vê aqui no livro de Marcos, a partir do verso 9 até o 20, ele está entre colchetes. E nós já apresentamos aqui, acho que você já falou algumas vezes aqui, quando o texto bíblico está entre colchetes, existe uma interpretação na tradução? É uma coisa assim? Como é que você falou? Indica que não está no original, Então, em alguns manuscritos originais. Então, professor, e esse texto aqui realmente está entre colchetes. Será que isso aqui foi realmente acrescentado e ele não pode ser considerado como apócrifo? Olha, a resposta, apesar de parecer absurda, é não pelo seguinte: Marcos 16, 9 a 20 realmente não se encontra na maioria dos manuscritos gregos antigos, mas se encontra em alguns. Então, alguns eruditos pensam que pode ter sido um acréscimo e outros eruditos pensam que não. Então, não tem como provar. Agora, digamos que fosse um acréscimo, Tito, pelo menos não é um acréscimo de nenhuma heresia, né? São informações totalmente fidedignas aos demais relatos dos demais evangelhos. Então, os eruditos questionam realmente o final de Marcos, mas não são todos. Uma parte também crê que mesmo que não estejam nos principais manuscritos, existem em outros, então existe essa dúvida no meio acadêmico, não tem assim como bater-se o martelo. Agora, mas, graças a Deus, não é um acréscimo de heresia nenhuma. Agora, exatamente. Heresia não pode ser, nem poderia ser considerado apócrifos. Porque eles estão baseados também em Mateus 28, de 9 a 10 e João 20, 11 a 18. Exatamente. O mesmo assunto aqui está nos escritos de Mateus e João, correto? Boa a sua análise, exatamente isso. Tem o que apresenta a Bíblia ali aqui. Se você analisar isso com detalhe, você vai ver no próprio texto bíblico ali que tem as referências a esse tema, não é isso? Exatamente. Muito bem, professor. Qualquer dia você entra na sua cadeira aí. Mas muito bem. Pode vir, meu amigo. A tua resposta foi excelente. É ruim. Muito bem. Professor, as perguntas não param de chegar aqui. Eu agradeço a você que tem participado, seja pelo Facebook, seja pelo Twitter, pelo nosso blog, pelo nosso SMS. Muito obrigado, viu? A pergunta do William Júnior é a seguinte. Sou da Igreja Evangélica Pentecostal da cidade de São Vicente Ferrer, no interior do Pernambuco. E a pergunta é a seguinte: no livro de Malaquias, Deus diz que roubamos ele quando não devolvemos o dízimo e as ofertas. No livro de 1 Coríntios, fala que os ladrões não herdarão o reino dos céus. A minha pergunta é: quem não devolve o dízimo e as ofertas pode perder a salvação? Professor, esse é um assunto delicado, porque está tão deturpado nos meios de comunicação a questão dos dízimos e as ofertas, que as pessoas desacreditam nesse princípio. Agora, se nós não participamos deste princípio bíblico, nós podemos sim estar correndo o risco de perder a salvação? Realmente, Tito, e infelizmente, o lindo princípio do dízimo tem perdido o seu real significado entre muitos cristãos. A Bíblia ensina que o dizimar faz parte de uma atitude de adoração. De acordo com Malaquias 3,10, os dízimos eram levados à casa do tesouro, ou seja, está relacionado à adoração a Deus. E os dízimos eram uma forma de a pessoa demonstrar que ela reconhecia que Deus é o dono de tudo e que nós, como administradores dos bens dele, devolvemos parte do que é dele. E ele, obviamente, emprega isso na manutenção do serviço religioso, da pregação do evangelho. Então, um princípio bonito que, infelizmente, é bastante distorcido. Agora, indo em relação à dúvida, Deus ele avalia cada ser humano de acordo com a luz que o ser humano tem. Então, por exemplo, muitas pessoas estarão no céu sem nunca terem dizimado. Por quê? Elas não tiveram oportunidade de conhecer esta verdade bíblica e viveram o melhor que podiam, segundo a luz que elas tinham do Espírito Santo.
Então, o sangue de Jesus vai cobrir essas pessoas. Agora, se nós conhecemos uma verdade bíblica, não é só em relação ao dízimo, qualquer outra verdade bíblica, né? Se nós conhecemos e a rejeitamos por rebeldia, aí a coisa muda de figura. Porque realmente, de acordo com Malaquias 3, 8 e 9, não dizimar e não ofertar é roubo. E, obviamente, quem continuar sendo um ladrão, ele está sendo um pecadeiro e não um pecador. Ele não pode entrar no reino dos céus. Agora, toda pessoa que se arrepende, seja um ladrão por não dizimar, um ladrão por roubar outras coisas de alguém, seja um criminoso, não importa quem for, se pedir perdão a Deus e deixar que a graça atue na vida dele e o transforme, obviamente, a graça de Cristo cobre isso. Então, a resposta é sim, dependendo da luz que a pessoa tem, não é, do assunto. Muito bem, professor. Tenho ainda um minutinho e quero colocar uma pergunta na mira. Essa pergunta vem lá da Angola. Ele já há muito tempo tem perguntado para a gente, pois a sua pergunta, Nhanga Faria, está no ar. Será que duas pessoas se envolvendo sexualmente sem casar, elas não podem casar-se na igreja? Até mesmo sendo cristãs ou não? Ou seja, o sexo antes do casamento, se ele foi comprovado, ela não pode se casar na igreja, professor? Veja, primeiramente, antes de eu dar essa resposta, saiba que Deus perdoa qualquer pecado sexual. Seja a fornicação, sexo fora do casamento, seja o adultério, seja lesbianismo, homossexualidade, bestialidade, não importa. Se você achegar-se a Jesus, né, a graça dele perdoa você e ele vai transformar a sua vida. Então, primeiro ponto isso, tá? Creia no perdão de Deus, que o perdão dele é infinitamente maior que os nossos pecados. Agora, realmente o padrão bíblico, né, de sexualidade envolve sim o casamento primeiro, tá? Isso está em Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, verso 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, ou seja, independência da família, e se unirá à sua mulher, matrimônio, e eles se tornarão uma só carne, a atividade sexual. Veja a sequência como Deus fez na criação: independência, casamento, atividade sexual. Então, se a igreja se torna público que o casal de namorados está fazendo sexo, né? Então o que a igreja tem que fazer? A igreja não pode, né? A pessoa já inverteu a ordem da coisa, então não há muita razão de fazer um casamento no religioso a pessoa toda de branco. Você entendeu? Agora é óbvio, se dois jovens caíram, né, se arrependeram, isso não ficou público, óbvio, a igreja não tem e nunca vai ter um departamento de investigação para saber quem fez e quem não fez. Não é? Isso seria ridículo. Então podem crer no perdão de Deus, na graça de Cristo, tocar a vida adiante. E se alguém, né, foi descoberto aí, cometeu erro e não teve o que fazer, legalize a sua situação no civil e Deus vai abençoar também a sua família, a sua vida. Muito bem, professor. Muito bem. Com essa, encerramos mais um Na Mira da Verdade. Nos encontramos no próximo programa. Um abraço, Tito. Um abraço, amigo telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, amigos que nos acompanharam pela internet. Que Deus abençoe a todos. E nunca se esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a palavra de Deus terá a coragem de lhe responder. Obrigado pela sua participação. Lembrando que sempre os seus questionamentos nesse beco vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.